Embora eu seja Paulo, estou longe de ser um Paulo de Tarso, mas dá para se fazer uma analogia aproximada. Como disse o seu José, eu vim de uma longa caminhada, boa parte ateia, e depois, mais significativa, uma fase de agnosticismo, ou seja, aquele que está em cima do muro, que duvida, não sabe bem para que lado cai. Mas a sorte tive que, vindo para a Praia Grande, cair para o lado do Espiritismo. E aqui, nesta casa, eu dei meus primeiros passos. Então, igualmente para mim, seu José, é para mim uma alegria grande também estar aqui, de volta ao berço, né, onde dei meus primeiros passos e recebi os primeiros ensinamentos. E embora seja uma noite de alegria, eu vou tratar de um assunto que talvez não seja tão alegre, a dor, mas que no final da palestra, ou no final deste estudo que eu estou fazendo, é um estudo particular, mais público, que eu estou publicizando, eu cheguei à conclusão de que a dor não é esse bicho papão que a gente costuma considerar, mas pelo contrário, no final da palestra, no final deste nosso bate-papo, veremos que a dor é bastante positiva e até bastante grata. Então, baseado no livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, eu começaria dizendo que nós somos animais sujeitos à luta ardente pela vida. E neste caminho da autopreservação nós temos um castigo que nos é imposto, que é a nossa própria condição carnal. E não há escapatória. Existe essa necessidade da nossa autopreservação. E a própria história da humanidade já é o desenrolar de um drama trágico, de muitas dores, e que se mantém até os dias de hoje. A humanidade continua dolorida, continua sentindo dores. E isso é inerente à nossa condição de encarnados aqui neste planeta. E a gente pergunta, a dor seria uma punição? Seria uma expiação, uma reparação de erros que cometemos no passado? Seria o resgate de faltas graves que cometemos? Eu diria que sim, pode ser uma dessas quatro, mas pode ser também todas elas reunidas numa só encarnação. Mas, sobretudo, eu gostaria de dizer que a dor é uma lei de equilíbrio e de educação, de correção de rumos, de correção de proa. E por que a dor existe? Como é que surge em nossas vidas? Ela surge porque nós, em algum momento, ou em vários momentos, ou o tempo todo, estamos nos desajustados de uma certa lei. Claro, temos a lei dos homens, mas, sobretudo, o desajuste vem das leis divinas, nós estarmos inadequados, estarmos pisando fora da linha. E a dor deve ser considerada como uma necessidade para todos nós, seres humanos, que cometemos no passado, que estamos cometendo agora, e que amanhã a gente sai daqui e amanhã vamos cometer novamente. Então, os erros se sucedem na vida do ser humano. Mas, de qualquer forma, ela pode ser também algo positivo, ela pode ser um agente de desenvolvimento, de despertamento. E não deixa de ser, esse despertamento, uma condição essencial para o progresso do próprio homem, da própria humanidade. Mas a gente tem que entender que ela é um ensinamento, e sendo um ensinamento, a gente tem que percebê-la com dignidade, com seriedade, sobretudo com responsabilidade. Dor e prazer, por exemplo, são duas formas extremas e inseparáveis das sensações humanas, que nos acometem frequentemente, incessantemente. Uma hora temos dores, no momento seguinte temos prazeres, alegrias. E onde é que essas dores atuam? Elas atuam em nós, corpo físico, em nós, mente, moral, corpo espiritual.
E a dor física, como nós sabemos, elas produzem sensações igualmente táteis, físicas. E as dores morais, emocionais, produzem uma outra dor, que se transforma em sentimentos, em sensações emocionais. E ambas as dores acabam por nos debilitar igualmente. E muitas vezes a gente não identifica qual delas seja a mais cruel. Eu já ouvi psiquiatras dizendo que as dores físicas podem ser curadas, às vezes com alguns remédios, com um curativo, com uma cirurgia, etc. e tal. Mas as dores morais ou psíquicas, estas são mais danosas. E a dor física, quando você corta um braço, ela dói em você. E por mais que alguém que esteja perto veja o corte, ele pode até tentar entender o que seja aquela dor, mas ele não sente. Agora, se alguma dor emocional, uma depressão profunda, algum tipo de dor muito forte emocional me acomete, aquele que está ao meu lado, aqueles que estão mais próximos vão sofrer junto comigo. Quando algum enfermo é levado a um psiquiatra, a primeira coisa que o psiquiatra informa é que não é só aquela pessoa que está doente, a família pode estar doente também. Então as dores emocionais, morais, são bastante danosas. E dor e alegria. Como é que elas variam? Quem sente mais dor, quem sente menos dor, quem sente mais alegria ou menos alegria? Vou dizer a vocês que tudo vai depender da elevação da alma, do quanto nós já começamos a entender os nossos erros e o quanto nós já estamos dispostos a trabalhar para eliminar esses erros. Assim como uma criança, veio bem aí a calhar uma criança, ela vai crescendo e vai se desapegando dos brinquedos, nós também devemos, já que estamos crescendo, e principalmente aqui na Casa Espírita, estudando, o estudo nos leva a um crescimento, nós temos que ir também nos afastando dos velhos brinquedos, que são o quê? Os velhos hábitos, as velhas manias, os velhos vícios. E nós vamos entendendo, então, à medida que a gente vai se livrando, vai se depurando, que na vida terrena também tudo é passageiro e tudo é imprestável, tudo se processa através de ciclos, de tempos. E os atrativos da vida, então, à medida que a gente vai envelhecendo, vão perdendo as cores, vão perdendo aqueles sabores tão brilhantes, tão chamativos, com vibrações, com cores muito fortes. Esses antigos valores começam a se esfarelar, porque a gente começa a perceber que vai nos faltando o essencial, e o essencial não está sendo suprido com aquilo que nós temos à mão materialmente. Porque nós podemos ter muitos brinquedinhos, como a criança, em mãos, temos a nossa parte material plenamente satisfeita e mesmo assim doentes. Se assim não fosse, pessoas muito ricas, que têm boas casas, bons automóveis, boas roupas, boas comidas, boas férias, boas escolas, bons hospitais, não adoeceriam. Estaria tudo satisfeito através das necessidades físicas, do plano material. Mas não é isso que acontece. E parece que até são essas pessoas mesmo as que têm mais depressão, mais problemas. Porque muito apegadas ao material, ao dinheiro, acabam se afastando da real necessidade que nós temos, que é a necessidade de nos equilibrarmos, de nos harmonizarmos conosco e com nossos próximos. Então, ou seja, a gente ao perceber que vai faltando esse essencial, que antes era desconhecido ou desconsiderado, a gente vai percebendo que a verdade mais profunda, o real significarmos de estarmos vivos,
ele não está aqui no plano material. Ajuda bastante, obviamente, ajuda, mas ele não é essencial. Ele não tapa todos os furos. Vejamos que os grandes vultos, por exemplo, falando de dor, vamos falar de grandes vultos, grandes pessoas. Elevação de grandes vultos na humanidade. Se nós pararmos para avaliar os grandes nomes da humanidade que marcaram época mais pelos sofrimentos, pelas dificuldades que passaram, do que realmente por suas alegrias e felicidades. Sem a dor, nós estaríamos eliminando um item muito importante, que é a humildade. A humildade. E com humildade e coragem, a gente vai suportando sem reclamar e vamos promovendo uma verdadeira transformação em nós mesmos. Eu já vou falar um pouquinho dos vultos que marcaram época. Mas eu diria antes que sem a dor não há virtudes completas. Porque a alegria ela é superficial, ela é fugaz, ela escapa entre os dedos. Mas a dor não. A dor é mais profunda e deixa marcas. A dor ensina, nos faz pensar, nos faz reavaliar e revalorizar a vida. A dor, então, é um ensinamento, como já disse, a ser encarado com dignidade. E dentre os parâmetros, entre tantos parâmetros pelos quais nós medimos as nossas emoções, ou seja, as alegrias, tristeza, felicidade, angústia, depressão, a dor é certamente a melhor baliza para que a gente avalie a própria vida, a própria caminhada. Porque a nossa alegria, ela vai até a esquina, dobra a esquina e a gente já perde ela de vista. Mas a dor não. A dor nos acompanha durante muito tempo, a depender de qual seja, e se a gente não está atento para ela e não faz uma correção de rumo, essa dor nos acompanha por uma longa jornada. Nós conhecemos pessoas que passam a vida inteira sofrendo, mas a gente não conhece ninguém que passe a vida inteira rindo, alegre, solto. Todos nós temos até um colega que diz que cada vez que as coisas estão indo bem demais, que está tudo muito bem, parece resolvido, uma luz acende, uma luz amarela acende, e ele pensa, até quando isso vai durar? Daqui a pouco vem uma paulada. Daqui a pouco vem alguma coisa ruim, porque a gente sabe, como eu disse, a alegria vai até a esquina e logo ela se desfaz. Podemos até ter várias alegrias, momentos de alegria durante a vida, mas eles vão até ali e se desfazem. Mas a dor não. A dor vai longe, nos acompanha. E, por exemplo, como poderíamos definir a vida? Uma vida dedicada ao nos autoconhecer. O grande Michelangelo tinha uma norma. Ele dizia, tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. Eu interpretei essa frase dele entendendo que seja imprescindível que nós não nos deixemos abater pelo desânimo, pela preguiça e até pela dor. Porque viver, então, é como ele diz, é esculpir uma estátua, extrair a beleza de um bloco de pedra, a harmonia, a emoção. E isso é um trabalho duro. E muitas vezes, diante do trabalho difícil, a gente vai se sentir meio desanimado ou vai fraquejar perante a obra que nós temos que edificar. E qual é a obra? O cinzel é aqui esculpindo em nós, desbastando os nossos erros, os nossos vícios, os nossos maus pensamentos, nossas más inclinações, desbastando isso, vamos nos alijando disso e nós vamos descobrir que há em nós um outro nós, limpo de todas essas impurezas, dessas imperfeições, assim como a estátua. Não é? Parece que foi ele também, pois é, agora me passou se foi ele, Sócrates, que alguém deu um bloco de pedra para ele esculpir uma estátua, e ele olhou para o bloco e disse, como é linda a estátua, uma deusa,
E as pessoas não entenderam como linda. Você está vendo a estátua? Sim, eu estou vendo a estátua aí. Eu só preciso desbastar o que está em excesso, que é justamente esse supérfluo. À medida que eu tire esse supérfluo, ela está ali como eu a imaginei. Pensamento bastante bacana, né? Então, quando a gente se cansar de tentar esculpir em nós, retirar de nós aquilo que não é bom, que é negativo, que pesa, que nos deprime, quando a gente se cansar disso, a gente deve lembrar que a gente não pode parar, tem que perseverar, né? Porque a gente tem que tirar essas arestas disformes existentes nesta obra de arte que somos nós, uma criação divina, criação de Deus. Nós somos perfeitos. Mas a gente se olha e parece que não somos, não é? É porque a gente não está se esculpindo e nem vê ninguém se esculpindo. A gente segue pela vida sem o cinzel, a gente segue sem se preocupar demasiado em esculpir e tirar essas imperfeições. E uma outra característica da dor é que ela não assedia só as pessoas más, elas também se instalam ao lado dos bons. E mostram seus exemplos. Nós que somos pequenas vítimas de dores, de provações, também podemos dar exemplos ao próximo, aqueles que nos estejam acompanhando. As dores passageiras, elas dignificam o homem, mas não são aquelas que acompanham toda uma existência as que tornam as pessoas sagradas, santas. Certos espíritos reencarnados vieram por escolha própria, por vontade, por necessidade, renascer entre nós, sabedores dos sentimentos que nos esperavam. Esses espíritos grandes vieram viver e morrer por uma causa, vieram se sacrificar pela humanidade. São missionários, como disse a Didi agora há pouco, aqui usou a palavra missionários do Cristo. Cristo, Sócrates, Joana d'Arc, deram um exemplo, colocando suas próprias vidas em jogo. Vamos tomar Jesus. Se a gente fosse pegar uma régua para medir a elevação de Jesus, esta régua, ela seria a soma. Nesta régua nós teríamos a leitura da soma dos sofrimentos pelos quais Jesus passou. E não só quando esteve aqui, através de inúmeras reencarnações pelas quais ele também passou, até chegar à sua condição crística. Então, as ações mais dignas de admiração, os sentimentos mais nobres que nós podemos apresentar à humanidade, todos eles são oriundos de memórias que nós temos daquelas pessoas, daqueles espíritos que morreram pela justiça e pela verdade. E nada iguala esses poderes. Então, podemos falar também da dor e da felicidade. Haveria alguma ligação entre elas? A felicidade nos traz o brilho das coisas terrestres. Coisas que nos perturbam, que nos corrompem, que nos embriagam, que nos atraem. Então, quantos de nós não vivemos ou aprendemos a viver com a receita de que a fórmula fosse alcançarmos a felicidade através da busca e da conquista de meros recursos materiais? E assim sendo, se nós plotamos a nossa vida em conquistar tudo no plano material, esta almejada felicidade é como aquela cenoura que está na frente do burro. Ele olha a cenoura e quer pegar a cenoura, ele olha e quer pegar. Somos nós, muitas vezes, com nossos planos de vida, com as nossas ambições materiais, querendo mais e mais e mais. E se a gente não alcança, a gente não entende o porquê, e a gente não aceita o oposto, a gente não aceita que não alcancemos essa felicidade material e que passemos por dores. Então, esse tipo de trajetória vai reduzindo a limites bem estreitos tudo
o que for projetado para ser grande. Nós somos centelhas divinas. Temos uma luz aqui interna, mas essa luz muitas vezes está obliterada, fechada por véus escuros, porque nós não estamos olhando muito para fora, estamos buscando lá fora o crescimento, a evolução, a felicidade, tudo lá fora. E a gente continua. Você comprou um carro agora, 2025, daqui a pouco você vai querer o 2026, você não está satisfeito, vai querer depois o 2027. Você está numa casa térrea, daqui a pouco você quer um sobrado, você tem uma casa sem piscina, daqui a pouco você quer a piscina. Você tem uma roupa de grife, daqui a pouco você quer outra, você tem 3 tênis, quer o quarto. Isso não tem limite. Isso não tem limite. E por aí também veja que as pessoas que têm muitas condições financeiras estão o tempo todo correndo atrás disso. Têm condição e conseguem obter, mas continuam correndo, não param nunca. Não vão parar nunca, porque elas estão olhando para fora. A correria desenfreada, o desespero, o desatino só para no momento em que a gente olha para dentro. Antes disso não acontece. Então nós temos uma luz interna projetada para que nós sejamos grandes, né? Para que tenhamos bons pensamentos, plena consciência, mas isso tem que ser despertado. Nós temos que procurar despertar isso em nós. E esses prazeres do mundo, então, muitas vezes achatam, põem uma pedra pesada em cima da nossa fraca percepção do que seja, então, essa verdadeira felicidade. A dor, quando a gente percebe isso, ela vai nos transformar, vai fazer com que a gente seja mais produtivo, vai fazer com que a gente avance. Mas a alegria, ao contrário, não, ela nos paralisa o nosso progresso. Ela não produz nada, ela nos mantém, como naquela música, né? Deixa a vida me levar. Eu embarco e deixo a vida me levar. E a vida me leva a esmo, por onde as circunstâncias forem me empurrando. Eu não tenho um mapa, eu não tenho um objetivo, eu não tenho um alvo. Eu estou só sendo levado. Então, nós precisamos sim satisfazer muitas sensações físicas, emocionais, materiais. E nós precisamos também, muitas vezes, passar por esses estados em que a dor nos faça ver que coisas muito simples são valiosas. Por exemplo, eu tenho um problema respiratório. Já estive internado algumas vezes por conta de um probleminha tipo assim, não consigo respirar, né? É uma coisa que faz falta, né? O ar faz falta, né? É só você fechar o nariz e tentar ficar 30 segundos, você vai ver que faz muita falta. Nesse momento, eu quero o carro do ano, eu quero um apartamento com cobertura, eu quero piscina, eu quero muito dinheiro. O que eu quero nesse momento? Quero uma coisa simples, né? Saúde, eu só quero respirar. É a coisa mais importante de toda a minha vida, eu querer respirar. Mas o querer respirar não é algo que eu possa comprar, não é algo material. Em algum momento, é claro, a medicina da Terra vai me ajudar. Mas eu sinto que é algo essencial para a minha existência, mas não é algo material. Não é algo que eu possa simplesmente comprar, adquirir e ter no bolso. Ah, faltou ar, eu vou pegar um pouco de ar e botar aqui. Então, nesses momentos a gente percebe que todas as nossas cobiças materiais, as nossas ambições, todos esses nossos apetites, essas gulas mais vorazes, vão se desfazer como miragem, vão se esfarelar na mão. Elas realmente não são importantes. Ajudam, facilitam, nos traz acomodação, mas não são importantes. E falando então desses elementos primários, a gente vê que a dor física é um aviso da natureza para que a gente se preserve dos excessos. Sem a dor física, a gente continuaria abusando dos nossos órgãos até chegar ao ponto de total destruição.
bebendo desenfreadamente, tendo uma cirrose hepática, fumando desbragadamente, tendo enfisema pulmonar, tendo péssimos hábitos, descuidando do corpo, este belo veículo, esse belo instrumento do qual a alma, do qual o espírito se serve para, estando aqui, aprimorar ainda mais os seus conhecimentos, aprimorar, testar os seus passos. Então, essas dores todas advindas dos excessos acabam por nos ensinar, e nós vamos banindo uma a uma. Não, se eu bebo demais, isso me faz mal, eu vou deixar de beber, ou beber muito menos. Se eu fumo demais e me faz muito mal, fumo muito menos, ou de preferência deixo o fumo. Se eu como em excesso, e o meu organismo não tem mais como, a máquina está triturada de tanto trabalho, vou comer um pouco menos. Se eu não faço ginástica, vou fazer um pouco mais. Se eu bebo pouca água, por exemplo, eu tive cálculo renal muitos anos. E eu sabia que a coisa mais simples a fazer era tomar água. Então, para me livrar do cálculo renal, tomei muita água e me livrei. Mas a dor está ali, a qualquer momento ela volta. E eu pergunto, vocês acham que eu continuo tomando muita água? 3 litros por dia? Não, a dor passou e eu meio que esqueci dela, né? Mas daqui a pouco ela pode voltar. Aí quando eu der a primeira cutucada aqui no rim, eu vou lembrar daqueles dias e noites seguidos de cólica renal e vou correr a tomar água. Vou deixar um tonel do lado. Mas ela veio ali para ensinar. Cuida do teu corpo. E a gente vai ver que de uma coisa que parece tão pequena e só pessoal, ela acaba por beneficiar também as coletividades. Por exemplo, nós quando éramos homens da caverna, e falávamos uga-uga, não mais do que isso, a fim de que a gente se protegesse das feras, da fome, fera e fome para o homem das cavernas, era o que a gente pode chamar de dor. O medo, o terror, a ansiedade, a insegurança, isso são dores. Então, para se proteger dessas dores, dessas inseguranças, o homem procurou se agrupar, procurou seus semelhantes para viver em grupo. Viver em grupo quer dizer facilitar, quer dizer se proteger, nos proteger. A gente está muito bem aqui, a vida parece boa, tranquila, mas se qualquer um de nós sair daqui e subir este morro, agora, se embrenhar na mata, agora, sozinho, eu duvido que a gente tenha uma sensação de segurança e de tranquilidade. Vamos ficar bastante amedrontados e inseguros. Porque não é da nossa inclinação o isolamento. Nós vivemos, Caetano um dia disse, a gente foi feito para a gente, nós vivemos para o próximo, pelo próximo, por nós e pelos nossos irmãos. Então, essas necessidades, esses temores, essas dores humanas, aliadas à inteligência e aos trabalhos em comunidade, em ajuda mútua, fizeram florescer a humanidade, as civilizações. E daí veio as artes, as ciências, as indústrias, todo o progresso. Mas voltando a Michelangelo, falava da escultura, né? Assim como na obra de um escultor, nós também precisamos voltar inúmeras vezes a esse trabalho exaustivo dentro de nós, desse desbastamento da pedra, para que em nós comecem a florescer imagens belas. E é somente através dessas marretadas sucessivas, por isso que a gente estuda aqui, e eu olho para a Didi e vejo que a Didi tem 40 anos de espiritismo, ela já leu alguns livros 10 vezes, talvez mais. E ela continua lendo, mas por que será? Por que será que ela continua martelando? Por que será ela martela? Mas Didi, isso aqui você já li quantas vezes? 10 vezes, esse livro 15 vezes. E você continua lendo.
Sim, eu tenho que aprender. Ela continua com o cinzel dela desbastando, desbastando, desbastando. E se qualquer um de nós perguntar para a Didi, você já é a tua obra completa, a tua própria obra-prima? Ela vai rir, já está lá rindo. Dizer, não, continuo cinzelando, continuo cinzelando. E isso traz uma outra perspectiva muito interessante, mostra a humildade da Didi e mostra também que ela não tem mais nenhuma arrogância. A personalidade de Didi, que um dia talvez tenha sido excessiva, se julgando grande, deixou de existir. Ela não tem mais esse tipo de arrogância personalíssima, né? Isso, quando acontece com alguns indivíduos, faz com que a pessoa caia numa apatia, numa indiferença, na dureza, seja colérica, e os resultados positivos que poderiam advir dessa busca, desse cinzelamento, eles começam a rarear, vão deixando de existir. Então nós precisamos entender que por trás de todas as dores há uma força maior, invisível, que conduz cada um de nós de acordo com as nossas necessidades, a fim de fazer crescer em nós a beleza interior nunca acabada. Alguém disse que nós vamos ser Cristos um dia, né? Bom, só para ter uma ideia, nosso planeta Terra, doutor físico lá, nosso amigo, 4 bilhões e meio a Terra, dizem, né? 4 bilhões e meio. Se a Terra tem 4 bilhões e meio e foi arquitetada por Cristo, quantos bi ou trilhões de idade deve ter Cristo? Os Cristos, para chegar a essa condição. E nós aqui, raça humana, devemos estar sobre o planeta há 100 mil anos. Então, a Terra nasceu aqui e termina lá. 4 bilhões e meio de anos. E nós, raça humana, estamos daqui, aqui. Então nós precisamos ver que temos muito ainda que caminhar. Estamos numa condição sempre de plena evolução, irrefreável, porque essa é uma condição que a gente não escapa, também não escapamos das dores. E essa é uma condição para que a gente chegue um dia a ser Cristos, sejamos luz, espíritos celestes. Seremos luz quando essa nossa luz interior, colocada em nós, quando viemos à vida, quando Deus nos deu a vida, quando nós conseguirmos olhar para esta luz. Por ora, muitas barreiras se interpõem entre a luz e a nossa própria percepção, a nossa condição. E Deus nos enviou a dor para que a gente se corrigisse. E particularmente eu considero que, sob certa ótica, a dor poderia ser comparada a um ato de amor. Pega um exemplo simples, uma mãe e um filho. Uma boa chinelada no traseiro. No meu tempo isso era normal, hoje pode ser levado uma mãe até aos tribunais. Mas vamos olhar para o meu tempo. Fazia uma malcriação, má criação, tapa no traseiro, uma chinelada, cinta no lombo, puxão de orelha, um cascudo. Quando a minha mãe fazia isso, eu sentia dor. E eu não gostava. E eu chorava. E eu maldizia. Mas para ela, que tentava me corrigir, é um ato de amor, de correção, para que eu despertasse, que eu não fizesse mais aquilo, porque ela não me batia gratuitamente, ela me batia
porque viu o perigo ao qual eu estava me expondo em alguma situação. Ela tinha que me chamar a atenção de qualquer forma. Quando você vê um perigo em potencial, você chega para teu filho e diz: meu filho, não faça isso, e vira as costas, vai embora. E ele não vai fazer. Ele não vai fazer, né? Não vai fazer, porque eu acabei de falar. Ele vai fazer. Então a gente tem que ser um pouco mais duro e às vezes causar alguma dor. Não digo nem que precise bater, mas você vai dar um não enérgico e aquele não é uma chinelada virtual. Aquele não vai fazer com que ele mimimi, né? Vai se condoer, vai achar que está injusto. Minha mãe me machucou, mas ela te bateu, te deu uma chinelada, puxou a orelha? Não, ela disse não. Mas foi um não daqueles, né? Então, é um ato de amor. Não deixa de ser um ato de amor. E é então esse castigo que a mãe aplica a um filho, mas é um impulso amoroso, de proteção, de corrigir, de disciplinar, de educar o filho. Mas certamente o filho é o único que não veria aí qualquer esboço de amor, né? Exatamente. Bom, nós fomos criados simples e ignorantes, mas se desde então nós estivéssemos livres de dores, nós continuaríamos passivamente ignorantes, sem saber sobre as necessidades mais profundas que nós temos que ter para bem viver, e inclusive nem teríamos condição de avaliar nossas capacidades morais. É só olhar então, por exemplo, aí das crianças, né? Olhar para as crianças de hoje ou recordarmos a nossa própria infância. Ou ainda rodarmos todo o planeta observando as crianças, mesmo que em diferentes culturas. Sabe o que a gente ia constatar? Todas as crianças são exatamente iguais. Independente de cultura, nível social, raça, etnia, crença, as crianças são iguais. E se elas permanecessem crianças, com o passar dos anos, simples e ignorantes, a respeito de si mesmas, da vida, do meio em que vivem, do mundo, o que aconteceria? Não aconteceria nada. Permaneceriam felizes e despreocupadas, inseridas em suas ignorâncias, porque nada então estaria perturbando elas. E é justamente o desenvolvimento de nós, seres humanos, que nos diferencia dos animais. Porque estes não progridem no sentido cumulativo das experiências vividas. Ou se progridem tão lentamente que a gente não percebe. Por exemplo, um cachorro de 200 anos atrás, supostamente seja o mesmo cachorrinho de hoje. Não há mudança substancial do comportamento desse animal, de qualquer animal. Ao passo que nós, humanos, tais mudanças, tais evoluções são notadas de geração para geração. Quantos de nós aqui, já na melhor idade, não fazemos uma comparação entre as crianças que nós vemos hoje e as que nós fomos? A evolução é flagrante, salta aos olhos, não é? Então, assim é. Porque nós abandonamos a nossa condição de criança. As gerações se sucedem, a evolução se dá, e a gente então percebe isso. As gerações percebem o avanço das outras gerações que vêm se sucedendo. Porque nós crescemos, nós evoluímos, nós passamos também a nos inteirar das necessidades que a vida em sociedade reclama de cada um de nós. O que era minoria, o que era execrado, as minorias que lá na minha infância e adolescência eram execradas e se mantinham fechadas no armário, hoje estão aí, com todos os direitos, e é justo, com todos os direitos iguais ao de qualquer outra pessoa. Elas continuam sendo minorias? Em alguns casos talvez, mas são respeitadas, são aceitas, não é isso? Então esse é o processo. É uma engrenagem a qual todos estamos sujeitos nessa nossa jornada terrena. E a dor é um grande componente
neste processo. Por exemplo, na juventude, se a gente comparar a juventude e a velhice, na juventude, todas as nossas energias a gente dirige para fora. E jogar todas essas nossas energias para fora gera em nós o quê? Uma dispersão a respeito de nós mesmos. Estamos muito enfeitiçados, atraídos pelo mundo externo. Na velhice, o processo se dá ao inverso. Os deslumbramentos, as luzes vão ficando mais apagadas, mais opacas, nada mais nos deslumbra tanto, e então a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos. Começamos a valorizar e nos cuidar mais. Eu diria que a velhice é a apoteose do pensamento consciente. É quando verdadeiramente a gente começa a se preocupar e a olhar, enxergar e perceber o que realmente é importante, quem realmente nós somos e qual é o rumo que nós devemos imprimir ou reimprimir, qual a nova rota que devemos dar às nossas vidas. Porque, no geral, e em especial aqui na doutrina espírita, que nos abre tanto para as luzes, os véus vão se desvanecendo e a verdade, e principalmente a verdade divina, começa a aparecer mais. Então, pelo sofrimento, ficamos aqui então combinados que pelo sofrimento nós vamos aprender a ser humildes, a ser resignados, tolerantes. E presentemente ainda muitos de nós pensam em aplacar os sofrimentos mirando só no plano físico, né? Tendo melhores condições de moradia, de alimentação, de vestuário, um emprego melhor, mais dinheiro no banco, tal. Mas o sofrimento, independente disso, dessa evolução, vai continuar a nos perseguir. Não importa se é pobre, se é rico, se é inteligente ou se é ignorante, o sofrimento vem. E vem enquanto egoísmo e esses interesses materiais continuarem a reger as sociedades humanas, que são baseadas em doutrinas econômicas e sociais, seguem a lei dos homens e não as leis divinas. Então, em humanidades superiores, a gente estuda também no Espiritismo, humanidades superiores, purificadas, mundos ditosos, celestes, ninguém vive só para si, ou para uns poucos, como nós ainda. Os que somos muito bons são vistos como bons dentro da família. Eu sou bom para o meu filho, para minha esposa, sou bom para minha mãe, para minha sogra, para o meu cunhado, para o meu tio. Já é meio um supra-sumo da bondade a gente ser bom. Mas nos mundos superiores, todos vivem para todos, porque eles descobriram uma palavrinha que a gente tem no dicionário, mas não sabe vivenciar, não sabe a verdadeira densidade dela, que é o amor, amar. O amor incondicional, ele leva a essa condição de sermos todos espíritos ditosos, celestes. Porque se o meu calo dói aqui agora, ele dói mais do que a consciência que eu tenho de que ali no Paquistão houve um terremoto e hoje acabaram de morrer 800 pessoas soterradas. É um dado, eu conheço, 800 morreram. Mas esse meu calo aqui dói bem mais, está me incomodando muito mais. Mas morreram 800? Morreram. Mas vou dizer, o meu calo aqui continua doendo. Porque nós não temos essa condição de entender o que é amar o nosso próximo, de modo incondicional. O nosso amor existe, mas ele é bem condicional, ele é bem dirigido e ele é bem restrito. Então, quando a gente reclamar das nossas amarguras, das nossas dores, etc. e tal, quem sabe a gente, ao invés de olhar para aquele que aparentemente está vivendo uma vida boa, de alegria, a gente olha para baixo e vê os desvalidos, os que sofrem males hereditários, incuráveis, incapacitantes, aqueles que perdem a dignidade caídos em sarjetas na rua, morando debaixo de ponte, vidas tristes, obscuras, sem nenhuma esperança. E talvez, fazendo esse
essa observação, a gente consiga fazer um parâmetro de comparação e perceber que a gente não é tão infeliz assim e que as nossas dores talvez não sejam tão doloridas quanto a gente pensa ser. E eu termino aqui dizendo que, depois de estudar esse capítulo do Leon Denis, do livro referente à dor, eu entendo que a consciência que nós vamos tendo no decorrer da vida e mais na fase mais consciente e estudando o Espiritismo, a consciência nos esclarece, porque ela consegue avaliar e julgar muito bem a nossa trajetória. Nos mostra hoje, nos indica o caminho para amanhã e nos mostra, sobretudo, quem nós fomos, o que fizemos. A dor, então, assim, com uma consciência igualmente vem para esclarecer, para nos esclarecer acerca de nós mesmos. E embora nos castigue, embora a dor nos castigue, ela nos disciplina e faz crescer. Então, a gente olha para o que está ali no quadro, a dor, e pensa, poxa, mas não teria nada melhor para falar hoje? Vem falar de dor. Mas é que as dores são tantas, podem ser tantas, se a gente pensar que ela vem para nos alertar de que a gente pode evitá-la, isso vai trazer mais leveza e, consequentemente, menos dor, mais alegria, mais tranquilidade, mais harmonia, mais equilíbrio. E tudo vem da consciência e do nosso esforço. E é o que nós fazemos aqui. Os que estudam e mesmo os que não estudam, mas vêm. Por que vêm para a palestra? Vêm porque estão felizes, ou de repente vêm porque tem alguma necessidade que talvez a própria pessoa não entenda bem porquê, mas tem algo que chama ela quer vir porque ela quer escutar. Ela quer escutar o que nós estudamos aqui, o que já nos esclarece, o que já nos deu um mapa da mina. Então, estudantes ou não estudantes, são todos bem-vindos, não só no Espiritismo, como em qualquer outra doutrina ou ensinamento religioso, desde que nos leve para a luz do Cristo e que vai nos iluminar em algum momento. Era isso. Agradeço pela atenção.